Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin e Rafaela Menin. E hoje nós vamos falar de um tema fascinante que eu amo, que é do sonho à vida, a jornada da medicina reprodutiva. Vamos falar um pouquinho do passado, presente e futuro dessa ciência que já trouxe aí milhões de vidas, né? E eu trouxe como convidados hoje, eu tenho a honra de trazer duas figuras super importantes na história da medicina reprodutiva, que eu tive a honra de ser mentorada por eles, de aprender muito com eles, e hoje tenho a honra também de trabalhar junto com eles. Dr. João Pedro Junqueira Caetano, diretor médico do Grupo Huntington e fundador da clínica Procriar, que faz parte do Grupo Huntington, e o Dr. Ricardo Marinho, que é diretor científico do Grupo Procriar Medicina Reprodutiva. Que honra ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar sentado e conversar sobre um tema tão legal, que a gente ama tanto, né? Não é? A honra é nossa, né? É um assunto, a vida da gente, né, João? Muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigada. Antes da gente começar, queria que vocês falassem um pouquinho da formação de vocês e como vocês se encantaram pela medicina reprodutiva. Bom, em 2025 fazem 40 anos que eu comecei a trabalhar com medicina reprodutiva. Foi quando eu fui fazer o treinamento na Inglaterra. Eu me interessei quando o Luiz Brown nasceu, eu estava na faculdade de medicina, isso me chamou a atenção, falei, será que um dia eu vou trabalhar com isso? E vim trabalhar com isso e é o que eu mais faço, o que eu mais fiz, né? Então, o caminho é longo, na época nós estávamos começando, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, as dificuldades que existiam, tive que ir fora do país para aprender, né? E logo que voltei, João Pedro foi trabalhar comigo, né? Fizemos uma longa parceria, né? Uma parceria científica e fraterna de muitos anos, né? Olha, eu era acadêmico de medicina, né? E estagiário no Hospital Mater Dei, e tive oportunidade de começar a trabalhar como estagiário no serviço de reprodução humana, na época chamava Reprodução Humana, do Hospital Mater Dei, que era liderado pelo Ricardo. Na verdade, algumas histórias interessantes, né? Eu literalmente batia na porta perguntando se não tinha uma vaga de estagiário, né? E eu falei assim, eu faço qualquer coisa, passo pano de chão, o que for, né? E aí, de tanto insistir, o Ricardo falou assim, olha, tem uma vaga, vamos lá trabalhar, né? Isso, a gente está falando aí de 88, 89, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de ver o Ricardo, Henrique, Walter, né? Trabalharem pelo primeiro bebê de proveta. Acho que o Ricardo tem muito a dizer, porque ele é o pai do primeiro bebê de proveta de Minas Gerais. Oh, né? Que chique. E, na época, eu trabalhava como acadêmico. E sempre gostei da ginecologia, sempre ali, o Mater Dei sempre fomentou a parte científica, oportunidades. Né? O Dr. Salvador sempre estimulou que os futuros médicos do hospital, residentes, fossem para fora do país, que trouxessem a melhor informação disponível, né? E quando eu comecei a fazer o estágio no serviço de reprodução, eu falei assim, eu já sei o que eu quero fazer. Eu queria fazer ginecologia e obstetrícia, mas já queria fazer medicina reprodutiva. Na época eu não falava medicina reprodutiva, eu falava fertilização in vitro, reprodução humana, né? E aí, com todo o apoio do Ricardo, do Henrique, do Dr. Salvador, eu fiz residência, depois eu tive a oportunidade, por contatos, de ir para fora, né? Passei um ano na França, em Paris, trabalhando com o professor René Friedman, que foi o pai do primeiro bebê de proveta francês, que é a Amandine, né? E depois eu volto e aí a gente, né, começa a trabalhar no hospital e um pouco mais para frente, depois a gente conta, surge a Procriar, né? O Ricardo acho que conta um pouco mais da história do primeiro bebê de proveta de Minas, né? Na verdade, era muito complicado, né? Existia como fosse eram poucos centros que estavam começando aqui no Brasil, poucos no mundo, inclusive, né? Então, na França tinham 2 centros, na Inglaterra tinham 2 ou 3, na Austrália tinham 2. E quem começou ainda era muito experimental, né? Tinha que fazer o meio de cultura, tinha que improvisar a estufa. E não tinha como aprender aqui, não existia padronização, não tinha uma estufa definida, não tinha um meio de cultura para você comprar. Então, eu fui para a Inglaterra, né? Na verdade, é o serviço do professor Robert Winston. Não foi o pioneiro foi o Edward Steptoe, mas que fazia microcirurgia tubária.
ele era a maior referência em microcirurgia tubária, né? Corrigir as trompas, operar as trompas, e aí foi migrando para a reprodução assistida. E voltando, né? O João Pedro era estagiário, né? Eu já tinha terminado a residência e voltei, e o Mater Dei me deu essa condição de fazer, né? De participar de um grupo de fertilização in vitro. E a grande dificuldade na época, né? O Henrique Salvador Walter, ele escolhia um óvulo para laparoscopia na época, nós vamos falar como mudou isso. A dificuldade era o laboratório, né? Quer dizer, claro que existia dificuldade na indução, na coleta de óvulos, mas o coração ali, como é que a gente substitui uma trompa humana dentro de um laboratório? E era muito complicado, você tinha que fazer o meio de cultura, adaptar a estufa, né? Precisamos de estagiário para poder ajudar, né, João? lavar os vidros, fazer o meio de cultura, medir o pH, né? Medir a osmolaridade. E depois de algumas tentativas... Muito caseiro, né? Era uma coisa, não tinha disponível essa tecnologia que tem hoje, os insumos, né? Eu acho engraçado quando vocês falam pra gente, né? Vocês já pegaram tudo pronto, né? Já tá tudo aí, estufa de qualidade, meio de cultura, tudo prontinho. A gente teve que batalhar ali, literalmente, né? Para fazer os meios ali, né? Porque os meios eram adaptados de meios de cultura de célula. Não existia um meio. Hoje você compra um meio para fertilização in vitro. Era meio de cultura de célula. E cada centro desse ficava tentando ver o que era melhor. Põe antibiótico, tira antibiótico, põe proteína, põe albumina humana, né? Tirava soro. Sangue, os estagiários tiravam sangue, centrifugavam e o soro da paciente era adicionado no meio de cultura. Meio de cultura para ser a fonte de proteína, né? Muito teste. Que mais? O meio tem que ser muito complexo, tem que ser mais simples. E era meio, eu falava assim, a poção mágica, né? Cada um tinha a receita da poção mágica e não contava para ninguém. Então, a gente começou a fazer, aprendeu algumas possibilidades, mas era isso. A água tinha que ser água especial, água que era diluída, era destilada várias vezes, né? Num sistema especial, dissolvia o pó. Aí não funcionava aqui, aí quem viajava para o exterior trazia para a gente o meio de cultura em pó, ajustava tudo aqui, pH, osmolaridade. E aí tinha que adaptar, inclusive, a estufa. Essa estufa não é... A estufa hoje é perfeita, né? Nós vamos chegar lá, o que é a estufa hoje, né? A estufa era uma estufa que você tinha uma câmara interna para manter a temperatura e os gases, né? Uma proporção de gases que a estufa não dava. Você enchia aquela parte interna de secador, põe os tubinhos lá dentro, fechava a estufa. E a estufa tinha que ter um ajuste muito bom, que não tem, que hoje é muito melhor, né? Superior. Só para explicar, né, para o público leigo, eu falo muito isso para as pacientes na consulta, né? A gente tem que mimetizar o ambiente dentro da trompa. Então, a estufa tem que dar uma temperatura constante igual a temperatura corporal. Sim. E a quantidade de gases, né? Dentro da trompa, a tensão de oxigênio, por exemplo, é 5%. No ar ambiente é 21%. Então, o embriãozinho não vai desenvolver aqui em cima da mesa, com oscilações de temperatura e com concentrações gasosas completamente diferentes. Então, essa questão da estufa é super importante, né, Ricardo? E até acertar isso e ter essa tecnologia de hoje, então, foi um caminho bem longo. Pra você ter ideia, eu fui a São Paulo, ver uma estufa, ela tinha cobre dentro dela. Não pode, cobre. Aí você vai ter que trocar tudo, colocar em aço inox, né? Até descobrindo, né? E aí foi né? Até não demorou muitos casos, a gente conseguiu logo uma gravidez, nasceu lá no Mater Dei, chamava Fertimater na época, né? E nasceu em Goiânia, né? Que o paciente veio de Fez Goiânia. Aqui e nasceu em 89, 89, já são muitos anos, né? E de lá para cá, a história que o João contou, né? A gente continuou lá no Mater Dei por um tempo, criamos uma parceria, né, com uma clínica fora, fazendo casos, colhendo os ovos. Depois ele foi ficando, que nós vamos conversar, ambulatorial, né? Não precisou mais de laparoscopia. Acho que é um avanço que a gente pode conversar. Como que mudou, né? Essa é uma questão que eu acho fantástica, né? Que o Ricardo conta da história da medicina reprodutiva, porque hoje, igual o doutor João fala, é tudo muito fácil, né? A gente vai ali, coleta os ovos, mas antigamente, conta, Ricardo, como que era a luta para ver o folículo, acertar a hora, marcar para fazer, era coletado por videolaparoscopia. Isso pegar, eu nem às vezes, sabia, um ovo. como não é minha área de atuação, eu também estou aprendendo muito aqui hoje. Mas eu nem sabia que antes era assim, era laparoscopia. Conta aí, Ricardo. Então, primeiro, né, o João Pedro vai completando aqui. Primeiro, a primeira gestação foi ciclo natural, né? Mas o Edwards e o Steptoe, que ganharam o
prêmio Nobel por isso. Quantos ciclos eles gastaram para ter a primeira gravidez? 178. Nossa. Tentativas para ter a 178 primeira. tentativas para ter uma gravidez nascida, né? Porque foram desenvolvendo no meio de cultura, ver que funcionava, chegaram a quase a desistir, não tinham apoio, né, inclusive de pesquisa, e depois achavam que o ciclo induzido não funcionava, voltaram para o ciclo natural. Então, na época deles era pior, nem ultrassom não existia. Quando eu fui aprender, quando a gente começou, já tinha ultrassom, mas quem dormiu naquele dia vendo ultrassom, acordou hoje e viu aqui, acha que saiu de um monomotor teco-teco, a gente falava, para um Boeing. Né? Primeiro surgiu, tinha vídeo laparoscopia, a laparoscopia, porque não tinha vídeo, né? Depois evoluiu para o ultrassom abdominal, não existia sonda transvaginal, era só abdominal. Chegou ao cúmulo de ter a punção abdominal transuretral. Você passava dentro da uretra, passava por trás da bexiga e chegava no ovário. As primeiras sondas, né? Eu lembro muito que o Túlio trabalhava com a gente, Marco Túlio, né? E que a sonda era transretal, porque não existia transvaginal. E não tinha a linha de tiro. Então, ele fez uma gelatina com algumas frutas, tipo uva, fiquei mimetizando o folículo para saber aonde que a agulha, para calibrar onde que essa agulha ia. Então, uma coisa que é importante também é quando a evolução dos equipamentos, dos insumos, fazem com que a fertilização in vitro, a medicina reprodutiva, também cresça exponencialmente, né? Então, assim, história, eu acho que é super legal, né? Eu tenho ótimas memórias, né? Ótimas lembranças, mas eu não quero voltar a fazer meio estequiometria. Né? Então você vai evoluindo. Hoje você tem ultrassom é 3D, né? Você introduz intravaginal, ele faz o rastreamento e você vê lá naquilo que a gente 5 tem minutos toda a gente termina. Aquela coisa toda, né? Então, a punção e os meios de cultura, o laboratório. E é interessante o que você falou, Rafaela, que é isso mesmo, né? O laboratório nada mais é que uma trompa artificial. Para cada óvulo maduro que você obtém, você vai ter uma trompa artificial e você vai ter que mimetizar isso, né? Então, de 78, né, 25 de julho de 78, que é o nascimento da Louise Brown, né, em Manchester, depois você tem crescimentos, assim, saltos, né? É óbvio que a medicina tem evoluído magistralmente, mas uma das áreas em que eu coloco, e aí tenho a sorte, né, de ter entrado nessa vertente, é a medicina reprodutiva, que deu saltos, a punção que era abdominal, com videolaparoscopia, hoje ela é transvaginal guiada, né? Muito mais ambulatorial, menos risco, diminui. Temos saltos também que não são só equipamentos, protocolos, né? Então, assim, viver essa história, né? Eu me sinto um privilegiado, né? Eu me formo no momento que a medicina reprodutiva está nascendo, né? Exato. E, obviamente, a gente aproveita também a oportunidade, se agarra a ela e segue, né? Então, assim, eu me sinto um cara hiper privilegiado de fazer o que faço, né? De ter tido a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa. De ter ido atrás também, né? Óbvio, de ter ido atrás, né? Mas como o Ricardo falou, né? A gente não só... O Ricardo é meu preceptor de residência, né? Hoje nós somos amigos fraternos, né? Quer dizer, a gente tem uma... Então, assim, são oportunidades magistrais. E outra coisa também, né? Você ser um profissional de ajuda na sua essência, né? Você ajudar o outro, né? A gente trabalha, muitas vezes a gente faz medicina, você trabalha com determinadas áreas difíceis. Na medicina reprodutiva, você está tratando com a vida, né? Exato. Você tá literalmente, né? Então, eu acho assim que é um grande privilégio. Eu sou encantado. Só completar um pouquinho, né? As dificuldades do ultrassom. O ultrassom surgiu mais ou menos nessa época, né? E era muito ruim, era no abdômen, mal via os folículos, né? A imagem também. A imagem é muito ruim. E a medicação, eu disse, ficaram brincando comigo lá na reunião, porque eu via ela ser intramuscular. Então, a pessoa tinha que ir na farmácia tomar uma injeção intramuscular. Então, primeiro, achava que não funcionava a estimulação, era ciclo natural, depois viu que dava para estimular, para ter mais óvulos, para melhorar o resultado. Mas era intramuscular. E os protocolos, né, de estimulação era complicado, tinha que dosar o hormônio várias vezes por dia, que a pessoa podia ovular a qualquer hora, não tinha um controle do ciclo.
E aí você marcava a punção e fazia por laparoscopia. Hoje as pessoas conhecem a vídeo, né? Que a pessoa está lá olhando no monitor, era laparoscopia, né? Olhava pelo umbigo, assim, né? Olhava assim e tinha que mexer com a mão, né? Então lá o Henrique Salvador fazia a punção, ele tinha que olhar aqui, puncionar aqui por um buraquinho, segurar o ovário com outro, era muito difícil. E a laparoscopia, para quem não sabe, tem que encher o abdômen de ar, é uma cirurgia com anestesia mais profunda. Então, o procedimento era hospitalar. Então, você tinha uma estimulação muito pior que era hoje, o número de óvulos obtidos era menor, a monitorização mais difícil e a coleta era um procedimento cirúrgico hospitalar, para conseguir poucos óvulos e que evoluíam, né? Acho que nós vamos conversar mais sobre o laboratório, evoluíam com muito mais dificuldade, porque Perdia muito também. Perdia muito, tinha menos embriões, tanto que as taxas de sucesso eram muito menores, né? Essa história do ultrassom é mesmo. Tinha situação que mesmo com a laparoscopia não dava para colher o óvulo. Por quê? Tinha aderência, né? A cicatriz, o folículo estava atrás do óvulo, né? Atrás do ovário. Aí se tentou fazer com ultrassom abdominal, através da bexiga, né? Porque não existia sonda vaginal, né? Não. Então entrava, aí furava, ou então furava para o abdômen, furava a bexiga 2 vezes, por cima e por baixo, né? E para chegar lá, a bexiga cheia para guiar. Mas era para casos que não conseguia, a laparoscopia fazia e não conseguia pegar o óvulo. Aí alguém teve a ideia de fazer uma sonda vaginal, né? Mas isso já foi quase em 90, e hoje você fala né? de uma sonda transvaginal, que é uma coisa tão comum, quando você fala que não existia, você fala, mas como que Como não não existia? existia? Né? Como ninguém pensou nisso antes? Mas isso é 90. Né? E aí, eu falo que tem uns pontos que foram revoluções. Né? Passar a punção para via vaginal transformou o procedimento cirúrgico hospitalar num procedimento muito simples, ambulatorial, com analgesia. Tem países que fazem com a sedação, mas o paciente queixa, a gente não faz assim, né? Na Dinamarca, né, o pessoal do grupo Eugênio, os vikings, eles falam assim, nós somos vikings, a gente não sente dor. E eles fazem com a sedaçãozinha, sente dor, levanta e vai embora. Mas não dá para fazer assim, eu acho que vale a pena ter uma analgesia, né? Que é o que a gente faz, né? É um conforto. Mas só para dizer que o procedimento é muito mais simples. Hoje, né? muito mais simples e seguro, né? E aí os aparelhos de ultrassom, né? Quer dizer, a gente corre junto com o apoio da indústria, desenvolver aparelhos muito melhores, né? E aí depois nós vamos falar um pouco mais do laboratório. Mas as drogas são melhores, os protocolos de estimulação são melhores, a gente passou a dominar mais o protocolo. E até riscos são menores, né? O risco de síndrome de hiperestímulo ovariano existia muito, né? Hoje é raríssimo, né? A gente estava conversando sobre isso. Não lembro quando foi o último caso, né, de hiperestímulo lá na clínica. Nem me recordo. Os saltos evolutivos, como a gente está dizendo, não é só o equipamento. Não, é tudo. Você tem um protocolo que você elimina esse problema, que é a síndrome do hiperestímulo ovariano, que é consequente à indução da ovulação. Você tem saltos que vão, né? Muitas vezes a pessoa acha que é só um ultrassom, um equipamento, uma incubadora, né? Mas você tem protocolos que revolucionam. Hoje, você não ter hiperestímulo ovariano, assim, as pessoas não têm a dimensão deste benefício, né? Porque depois que você elimina esse risco, esse mal, as pessoas não olham mais para trás, né? Eles olham para frente. Você fala assim, com mesmo quem está se formando, trabalhando, o que é síndrome de hiperestímulo? Ele já vê a história da medicina reprodutiva, né? Nunca foi para um CTI, teve que explicar que é diferente, a gente ia para o hospital, né? Levava pilhas e pilhas de artigo de hiperestímulo para mostrar para o médico internista que o cuidado daquela paciente era totalmente diferente daquele que eles estavam acostumados, né? Então, era uma luta. A gente passava madrugada dentro do hospital, né, explicando. Né? O processo se tornou muito mais seguro, né? Perfeito. Para quem não, né? Só para explicar para quem está... Hiperestímulo é o seguinte, quando você estimula muito o ovário, a gente estimula até mais, você precisa desencadear a ovulação depois para ter óvulos maduros. E a única opção de desencadear a ovulação e ter óvulos maduros era uma droga que existia na época, a única droga que existia, e aquela ovulação múltipla, a droga continuava estimulando o hormônio, né? O HCG, né? Que é o mesmo da gravidez, estimulava o ovário por muito tempo. Então, aquele ovário não regredia, né, João? Uma pior ainda, ele continuava
e aí a pessoa tinha líquido no abdômen, ficava com muita dor. Hoje, esses casos de risco, né, a maior parte dos casos que respondem bem, a gente não usa essas medicações, né? Tem medicação que ela tem uma ação muito mais rápida e é muito mais segura. Então, o procedimento é muito mais seguro. Então, quem fez reprodução até 15 anos atrás sofreu com a síndrome de hiperestímulo, que não tem mais, né? Graças a Deus. Então, ó, a gente caminhou aqui na parte laboratorial um pouco ali das estufas, né? Do ultrassom, das medicações. Esses foram avanços que foram caminhando paralelamente e confluíram ali para chegar até a medicina reprodutiva de hoje. E outra questão laboratorial, né, que eu acredito que vocês também veem como um grande avanço, foi a questão da vitrificação, né, a forma do congelamento tanto de óvulos quanto de embriões, que passou de congelamento lento para vitrificação, que foi mais ou menos nos anos 2000. 2005. É isso? Que foi outra revolução que proporcionou o congelamento de gametas com maior taxa de sucesso ao descongelamento. E isso, para a mulher, do ponto de vista de planejamento reprodutivo, permitiu o congelamento de óvulos, que é outra revolução também aí na medicina reprodutiva. Vocês vivenciaram o congelamento lento também. Conta um pouco dessa mudança para a vitrificação, como que foi? Você falou um pouquinho, depois o João completa. É porque, curioso, as pessoas não... O congelamento de embrião é muito antigo, né? Logo no início, se congelou embrião, na época, 4 ou 8 células, não era blastocisto. Aí eu não sou um especialista em criopreservação, mas o congelamento se faz basicamente trocando o líquido por criopreservantes, né? Substâncias que vão preservar, senão as células rompem, né? Durante o processo de esfriamento. E o congelamento lento usava um determinado tipo de crioprotetor e aí ia diminuindo lentamente num programa de computador mesmo, de tantos... Quer dizer, eu vi na Alemanha baixando manualmente, medindo a temperatura, agora mais 15 minutos em tal temperatura, manualmente. Aí apareceram as máquinas que faziam essa programação. Então era lento, porque ele demorava, mas usava um protocolo de criopreservação. E óvulo não funcionava, né? Óvulo não funcionava. E aí até que mudou para a vitrificação. Eu vou deixar o João Pedro falar, esse mudou, é uma das coisas que mudou a reprodução, né? Interessante na história, né? A Louise Brown, né, nasce em 78. O primeiro nascimento de embrião congelado é em 84. Uma menina chamada Zoe, né, na Austrália. A questão do congelamento é que o óvulo, de uma forma bem genérica, tem mais água solvente do que soluto. E esse congelamento lento, já existiu gravidez com óvulo congelado, com congelamento lento, mas a eficácia era muito baixa. Por quê? Ao congelar, formava literalmente gelo dentro do óvulo. E aí você destruía as estruturas que ali, né, dentro do citoplasma, aquela coisa toda. Quando passa essa técnica, né, que foi desenvolvida inicialmente no Japão, é literalmente você não congelar, é você passar para o estado vítreo. Então, ele é hiper rápido. Primeiro, você passava horas congelando o embrião, né? Então, era pouco eficaz, pouco eficiente. Quando você passa para a vitrificação, ela revoluciona por quê? Porque quando você transforma em vitrificação, você não tem cristal de gelo. Então, a sobrevivência do óvulo, que tem mais água, mais solvente que soluto, e o embrião tem mais soluto, né, substância do que água, né, por isso que o embrião funcionava melhor, você revoluciona. E aí você tem uma ferramenta magistral para as mulheres como planejamento familiar. As pessoas acham que planejamento familiar é contracepção. Hoje, congelar óvulos está entrando no rol do planejamento familiar para aquelas mulheres que querem postergar a maternidade por N razões. O mundo caminha. A mulher tem que se inserir no mercado de trabalho. A sociedade é muito cruel com a mulher, né? A mulher tem que ser tudo, né? Tudo. Ela tem que ser mulher, amante, dona de casa, profissional, médica, né? Então, o congelamento de óvulos permite você congelar o gameta, então o gameta é de você, o embrião é do casal, né, dos parceiros, né? E realmente começa 2005. Em 2009, nós tivemos o primeiro nascimento em Minas Gerais de um bebê com óvulo congelado, né? E daí segue
hoje é uma técnica corriqueira. Ninguém mais que trabalha com medicina reprodutiva ou que foi formada nos últimos 10 anos, 15 anos, lembra ou sabe o que é congelamento lento, né? Tinha aquela máquina, o Planner, né? Quando a gente fundou a Procrear em 99, um dos investimentos foi comprar uma máquina de congelamento de embrião e de óvulo, né? Que na época custava assim, uma fortuna, veio da Austrália para importar uma complicação. Que ela tinha esse programa exatamente para ir congelando na determinada velocidade, né? E assim, para explicar para o público o que é importante, o congelamento da vitrificação, você utiliza uma pequena haste, né? E quase que você coloca diretamente no nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido é menos 196. Então, a vitrificação ela é tão rápida que não dá tempo de formar esses cristais. É como, assim, analogia bem pesada, mas é como se fosse pontas, né, facas dentro do óvulo e mesmo do embrião, não é? E, por exemplo, por que espermatozoide sempre funcionou mais? Porque tem pouca água e muito soluto, né? Substância, né? O óvulo é grande, né, Marcelo? É uma célula grande. O óvulo é a maior Citoplasma célula grande, do exato. corpo humano, é o óvulo, né? Está em prisão, os cromossomos estão alinhados ali, é Exato. muito complicado. E eu acho tão fantástico isso, porque antes, por exemplo, uma paciente com câncer, né, ia passar por um tratamento de preservação de fertilidade. No congelamento lento, muitas vezes tinha que congelar o embrião, porque tinha mais chance de sobrevivência. Mas isso vinculava a fertilidade dela com o parceiro da época. Sim. Então, se ela separasse daquele parceiro depois, ela perdia aqueles embriões, né? E hoje, com o óvulo, é a liberdade da mulher. Quando os casais vêm para congelar, fazer algum planejamento de congelamento, a gente orienta, mas o gameta, a meu ver, né, permitiu essa independência da mulher. Então, a orientação hoje é gameta, pensando importantíssimo, na já que nós estamos individualidade. falando com o público, né? Se você vai preservar, na verdade, você não preserva falar a esse termo, fertilidade, né? Você está congelando óvulo e ou espermatozoide para utilizar no futuro. É uma possibilidade. E é realmente isso. Eu acho que se você vai preservar, você tem a recomendação para evitar problemas jurídicos, né? Você tem uma separação, você tem um embrião. Olha, eu não quero ter mais um filho com o fulano, ou com quer dizer, é uma decisão, né? Então, é importante deixar aqui, vou congelar óvulo. O óvulo é do indivíduo. Exato. E o indivíduo utiliza o seu livre-arbítrio em qualquer momento para utilizar o seu material genético, né? Eu falo brincando com os maridos. Eu falo, ó, desculpa, nada contra você, viu, marido? Mas nós vamos pensar na individualidade ali da mulher. Você vai continuar produzindo espermatozoide. Exato, isso mesmo. Isso que é o mais importante, que as pacientes não pensam, né? Porque para o homem não faz tanta diferença, assim. E a mulher tem aquela data, né, de validade ali. Que é uma questão, inclusive, né, que por mais que a gente tenha avançado em protocolos medicamentosos, em tecnologia, tanto de imagem quanto laboratorial, ainda temos esse espinho ali, que são as taxas de sucesso de gravidez, que estão relacionadas à idade do óvulo. Perfeito. Esse eu acho que é o grande desafio que a medicina reprodutiva ainda está tentando, o que mais que a gente pode fazer para melhorar essas taxas de sucesso. Mas ainda tem o óvulo como principal fator, né, de chance de gravidez. A idade do óvulo é a bússola do sucesso do resultado. E aí, infelizmente, não tem como discutir, porque isso acontece em todos os mamíferos, né? No ser humano, por exemplo, a mulher nasce com todos os óvulos dentro do ovário. Na verdade, os óvulos são acumulados no interior do útero materno do feto feminino e começa a perder óvulo desde o meio da gravidez ao nascimento e vai perdendo inexoravelmente o processo. Isso em qualquer mamífero. E no homem, por exemplo, o homem produz espermatozoide a cada ciclo de 74, 80 dias. Então, vamos arredondar, 80 dias. O espermatozoide mais velho do homem tem 80 dias. Então, se o homem de 80 anos, o espermatozoide dele... E isso é injusto, mas é a história da nossa espécie, é Darwin. Não temos como mudar isso. Então, levar informação para o público, levar informação para o ginecologista obstetra, que está ali no dia a dia, introduzir a questão do planejamento familiar. Né? Olha, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, quando que isso vai acontecer? Eu vou priorizar a carreira, eu vou priorizar isso, quais ferramentas que estão ali? Os tratamentos custavam o equivalente, né, quando começou, equivalente a 50 a 80 mil dólares.
né? Hoje é caro, mas muito mais acessível. Né? Hoje você consegue fazer um tratamento por 10, 12, mais a medicação. Né? É barato? Não. Mas se você colocar 50, 80 mil dólares, vezes o dólar está 6, 5, né? Você multiplica. Então, esse processo de informação, né? De conscientização desses limites da fertilidade feminina. E, obviamente, o congelamento de óvulo está aí para ajudar. Né? Ninguém é obrigado a congelar, mas planeje. Né? E o ginecologista, na nossa visão, tem esse papel de já ir conversando. Olha, existe isso, já pensou? Né? Os estudos mostram que depois que a paciente começa a pensar em congelar óvulos, ela demora de 3 a 4 anos para executar. Então, se você começa a falar com 28, ela vai congelar com 31, 32. Se começa a falar com 32, ela vai congelar com 35, 36 e assim subsequentemente. Então, e aí, eu costumo falar com as pacientes, né? Tudo é mais fácil até os 35 anos da idade do óvulo. Eu até faço uma brincadeira, até reza brava funciona mais quando a mulher é mais nova. Tá? Não que ela não vá engravidar depois dos 35, 36, 38, mas as coisas começam a ficar mais difíceis por causa da qualidade intrínseca do óvulo que está ali desde o nascimento. Ou melhor, até um pouco antes do nascimento. Exato. Isso é uma coisa que a gente defende muito, a gente sempre fala. Eu que trabalho mais com essa área de ginecologia geral, mas converso muito com a Rafa, vejo a experiência dela na área de atuação da reprodução. Eu já começo a conversar com as pacientes ali com 25 anos. E, às vezes, elas assustam com o assunto, de planejamento reprodutivo. Não, mas eu só tenho 25 anos, eu não tenho nem namorado ainda, eu estou na faculdade. Tá, mas você já coloca aquela pulguinha atrás da orelha, porque é isso que o senhor falou. Depois de 3, 4 anos que ela vai atrás, mas vai ser o tempo que ela vai conseguir se planejar, inclusive financeiramente, muitas vezes, para isso, né? Tem um movimento... social, né? A sociedade mudou, né? Então, por exemplo, minha mãe, minha avó é de uma geração que entre os 20 e os 30 anos já estava com toda a família pronta. Né? Hoje a pessoa, como você falou, né? Aos 25 ela nem pensou se vai engravidar. Quer dizer, e o tempo hoje, não sei se é uma impressão minha, está passando assim, né? É um curso, é uma pós-graduação, é uma coisa ali. De repente, você está com 20, de repente você já está com 30, de repente você está com 35. E, infelizmente, algumas vezes, as pacientes perdem o que a gente chama de janela de oportunidade da fertilidade feminina, entendeu? Que é ali, a gente coloca 35, eu já estou colocando 34, até 34, sabe, para poder puxar mais. Puxar um pouco. Não chegar nos 35 mesmo. Mas eu acho que as pessoas confundem porque homens, no caso as mulheres, não estão falando, são muito mais saudáveis, né? Então, você compara uma mulher de 40 hoje com uma mulher de 40, 50 anos atrás... completamente diferente. Né? Ela tem mais saúde, ela faz exercício físico, ela não gestou várias vezes, né? E ela acha que, por isso, o ovário dela, se ela aparenta ter 30, o ovário também tem 30, e não tem, né? Então, eu brinco, olha, seu ovário está igualzinho na idade das cavernas, a mesma coisa, já está correndo do dinossauro. Eu falo exatamente isso. Ele está igualzinho, ele não mudou, você mudou. A nossa fertilidade é primitiva. Em 30 mil anos não houve um avanço genético que proporcionasse uma fertilidade em uma idade avançada. A gente ainda está programada para ter filho, igual a mulher das cavernas, até os 30 anos. Que tristeza, né? E a gente está procurando esse avanço, né? Nós já vimos alguns dos avanços aí, né? Que foi a punção por ultrassom, o laboratório. O ICSI, né, gente? O ICSI é a injeção do espermatozoide. Exato. Quando começou a fertilização in vitro, o objetivo é tratar pessoas que a trompa estava defeituosa, né? Tentaram... Então, o homem que tinha pouco espermatozoide. E é curioso, né? O pessoal dos Estados Unidos, de Norfolk, ficou anos tentando tratar o fator masculino. Você punha o espermatozoide junto do óvulo, ele fertilizava mal, ele não dava conta. Tinha que ter espermatozoide para ele... Tinha que ter muito espermatozoide. Exato, mas para o ele raciocínio, ali no meio conseguir fazer... O raciocínio era assim, olha, para fertilizar, a gente punha 20 mil espermatozoides quando o sêmen era bom. O sêmen ruim, você conseguia 20 mil também, porque são milhões, né, que a pessoa tem. Mas eles eram piores, né? Piores, e às vezes não tinha nem os 20 mil, às vezes tinha pouquinho. E não fertilizar. Então, tentaram, nos Estados Unidos, por muitos anos, injetar um espermatozoide no óvulo, sem sucesso. Então, quem era para ser o precursor, o primeiro centro de reprodução assistida nos Estados Unidos, Norfolk, com o pessoal do John Hopkins, né?
Aí tinham praticamente abandonado lá na Bélgica. Um novato lá estava tentando assim fazer um outro procedimento e, sem querer, injetou um espermatozoide lá dentro. Queria só injetar de baixo, uma outra técnica, e mudou, né? Mudou a história. Então, homens com pouco espermatozoide, homens que não têm espermatozoide, mas que se obtém no testículo, podem engravidar. Então, a gente hoje acostumou com isso, mas imagina, uma pessoa que não tem espermatozoide, você vai lá e pega o espermatozoide do testículo. Ponto de virada do ICSI é 96. 1996, que você revoluciona o tratamento do fator masculino moderado para severo. Importante, né? Antes, esses resultados eram bem inadequados, pouca eficiência. Né? E o ICSI dá essa virada, né? Dá a micromanipulação, injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Né? E o congelamento de óvulo é o que você falou aí, né? A chance da mulher engravidar depois, né, de um câncer, claro que primeiro precisou do tratamento e o diagnóstico do câncer ter melhorado, né? Com isso, você permitiu que as pessoas pudessem gestar futuramente. Mas sem a vitrificação não ia ter jeito, né? Tinha que congelar embrião, depois, às vezes nem parceiro tinha. Então, isso também é muito recente, né, João? Porque essas técnicas elas começam como alguém pesquisando, depois elas funcionam em alguns lugares, poucos centros, até que elas ficam padronizadas, né? Assim, é assim que faz, a pessoa treina e todo mundo consegue fazer. Aí eles falam que já testou, inclusive, o futuro em relação aos nenéns nascidos, né? Então, ela não é mais experimental já há alguns anos, né? Sim. Entre 2010 e 2013, ela até que é estabelecida, que a gente chama. E a gente fica esperando a próxima. Será que nós vamos conseguir fazer um lift nos óvulos? Né? Não consegue, né? Não consegue. Ultraforme. Tentou, mas ainda não consegue. O que vai rejuvenescer esses óvulos aí, a né? gente não consegue. Na atualidade, nos últimos tempos, eu acho que o avanço é incubadora de última geração, com time-lapse, que você consegue filmar, aí você filmando o desenvolvimento do embrião, você consegue acoplar a inteligência artificial, né? Tentar fazer algoritmos de predição de qual o melhor embrião. Né? Obviamente, se a paciente tem um embrião só, não adianta nada disso, porque ela só tem um. Mas se você tem mais óvulos e mais embriões, né? Você consegue, o que eu chamo, no funil de seleção natural, adicionar processos de melhor prognóstico, né? E também tem um limite, né, gente? Existe um limite reprodutivo da nossa espécie, né? Quer dizer, qual que é a taxa máxima que tem, né? O Ricardo fala muito, você fala muito do teto, né? Que nós estamos meio que alcançando o teto ali, a gente usa os programas de doação de óvulo como um modelo preditivo da taxa máxima que a gente alcança hoje, que é da ordem de 60%, 70% de gravidez com um esforço muito grande. E a gente não está ultrapassando isso. Provavelmente é o limite da nossa espécie. E aí nós vamos ter que também ter novos saltos revolucionários de desenvolvimento para ver se a gente consegue ampliar esse processo. Vocês acham que um dia a gente vai chegar perto dos 100%? Olha, acho que não. Bom, um dia a gente não sabe, né? Mas, primeiro, nós estamos falando dessa taxa de 60%, 70% por transferência, né? A taxa acumulativa, ela chega a mais do que isso. Mas acho que tem gente que não vai conseguir engravidar pelos conhecimentos. Tem um problema genético que não engravida, né? A gente consegue enganar, desviar da trompa, que é problemática, consegue, pouco espermatozoide consegue jogar lá dentro do óvulo, ele não dava conta de fertilizar. Quem é pouco fértil, você consegue aumentar a chance e ter muitos óvulos numa só, né? Uma cesta só com todos os óvulos, então vai engravidar muito. É muito interessante. A gente tem, né, todos nós aqui, você pega uma paciente que fez um ciclo, colheu, sei lá, 6, 7 óvulos, teve 3 embriões, engravidou, voltou no ano seguinte, tem outra gravidez, mas 3 gravidezes com uma coleta só. E tem paciente que a gente sabe, óvulo bonito, embrião bonito, faz um ciclo 2, 3, 4, 5, aqui em qualquer lugar. E não engravida, a gente não sabe por quê, né? E é um desafio da gente também saber essa famosa falha de implantação, né? Que a gente acha que é principalmente óvulo, eventualmente pode ser do útero, principalmente se for alterações bem estabelecidas, né?
mas talvez algumas tenham até dificuldade para gestar mesmo, né? É um componente dela. Mas a maioria está dentro do óvulo, né? O peso Está maior na genética ainda, do óvulo que a gente ainda não consegue, ainda existe uma tentativa de se identificar qual que é o problema genético desse óvulo. Talvez o caminho seja identificar esses pacientes, né? O próximo salto, na minha visão, é genética. Uhum. É entender os mecanismos. Você tem aí o CRISPR-Cas, né? Que é a manipulação genética, ainda está em desenvolvimento, pesquisa experimental, você identificar quais os mecanismos genéticos de divisão celular que estão envolvidos na gravidez. Eu acho que, na minha visão, é o próximo, assim, eu imagino que virá o próximo salto da genética, né? Da genética dos gametas, do embrião, dessas técnicas de manipulação. Não é manipulação no sentido negativo de você escolher cor do olho. Isso é meio Hollywood, meio Disneylândia, né? Eu sempre falo, existe o mundo da Disneylândia e o mundo da realidade, né? Mas, assim, eu acho que a genética é o próximo passo. Controlamos procedimento ambulatorial, com segurança elevadíssima, simplificamos o laboratório, simplificamos as medicações. Por enquanto, elas são subcutâneas. Quem sabe daqui a pouco não vai ser oral, vai ser nasal. Né? Eu acho que isso tudo pode evoluir. Né? Isso facilitar. Fazer com que a jornada da medicina reprodutiva, da fertilização, seja cada vez mais amigável. Né? Quando você sai do bloco cirúrgico, anestesia geral, laparoscopia, dormia no hospital, aquela coisa toda, para um processo ambulatorial, já modifica muito, né? E isso faz com que ela possa ser espraiada, né? Mais pacientes, mais pessoas recorrerem. Na Escandinávia, 1 em cada 5 nascimentos é oriundo de fertilização in vitro. Porque nesses países que a gente está dizendo, a Europa, Estados Unidos e outros do mundo oriental, quer dizer, ocidental, o que está acontecendo? Está se engravidando mais tarde, né? E aí você tem um aumento no índice de dificuldade de engravidar. Tá? Então, ela está tão já mais simplificada que está permitindo, né? Permitindo você ter mais acesso. Óbvio que a gente tem que sempre ampliar o acesso, mas ele já é hoje, você imaginar que 1 em 5 na Escandinávia, né? Nos Estados Unidos é 1 em 12 nascimentos, né? Quer dizer, evoluiu de uma forma, e é uma ferramenta, como a gente está dizendo aqui, segura, né? Quer dizer, hoje não se fala mais em trigêmeos, quadrigêmeos, hoje a transferência de um embrião único, né? É mimetizar o máximo possível a gravidez espontânea. Então, tem essas evoluções. A gente transferia 3, 4 embriões, né? Isso é importante porque para as pessoas entenderem por que tinha muito trigêmeo. Porque o resultado na época de... quando eu estive na Inglaterra, eu aprendi isso lá, transfere-se até 4 embriões. Por quê? O resultado era 10%, 15% por transferência. Nós estamos falando em 50%, e 60%, dependendo da idade. E isso era paciente abaixo de 37 mesmo. Acima de 40 até mais. De vez em quando, dava uma sorte ou um azar de ter bons embriões aí. E grudavam. Foi a época dos trigêmeos, que era uma tragédia do ponto de vista obstétrico, né? E, claro, depois que você vê os trigêmeos grandes, criados, bonitos, mas não é só para do ponto de vista obstétrico, nascer antes da hora, ir para o CTI. Mas o mundo teve esse boom de trigêmeos, quadrigêmeos até num certo período. Até que 2 coisas aconteceram. O resultado, mas foi exatamente quando o resultado foi subindo, né, pegou as pessoas no contrapé, ainda transferindo muitos embriões, quando chegou em 20%, 30%. Aí reduziu, e também uma coisa que mudou, né, a gente transferia embrião o 2º ou 3º dia de cultivo. A gente não conseguia, e normalmente ele implanta no 5º, né? Naturalmente, são 5 dias essa jornada até chegar no útero. A gente não conseguia, no laboratório, nos meios de cultura que existia, não só os improvisados, né? Depois os primeiros meios de cultura, já definidos, padronizados, era para ter 3º dia. Então, tinha embrião que não ia chegar em 5º dia, por isso tinha que ter mais. Né? Você transferir um embrião de D2, D3, era muito pouco, a taxa era muito pequena. Aí transferia uns 3, 4 e via o que grudava. Mas às vezes os 3... De vez em quando todos passavam. Hoje a gente transfere, filtrar, né? De preferência, um embrião, às vezes 2. Né? Mesmo assim, a gente fala, você tem um risco de
de gemelar que a gente... mas eu quero gêmeo. Eu falei assim, olha, a gente não quer. quer gêmeo. Obstetra aqui, ó. A gente quer um só. A gente até aceita eventualmente o paciente, né, com a idade É um efeito maior, colateral, né? É um efeito colateral, mas no máximo gêmeo. Mas não é que a gente quer que tenha gêmeo, a gente quer que tenha um só. Mas uma idade mais avançada, às vezes transfere 2, né? Porque a chance é menor, mas mesmo assim pode ter gemelar. Um ponto que eu queria conversar aqui, não sei se está dentro vamos conversar. A fertilização in vitro, a medicina reprodutiva, ela foi tão disruptiva, que ela pegou a sociedade no contrapé. O que eu quero dizer? A medicina reprodutiva e fertilização in vitro conseguiu trazer uma série de opções que fizeram que o conceito de família modificasse completamente. Né? Quer dizer, você tem lá casal heterossexual, clássico, etc. E tal. Você começou a ter oportunidade de congelar óvulo, postergar embrião, óvulo doado. Mulheres mais novas que doam para outras. A gente mostra que o problema não é a terra fértil, não é o útero, é a semente. Você teve, a gente não vai fazer isso, mas já fizeram. Fizeram na Índia uma gravidez gemelar numa mulher de 72 anos e nasceu. Então, o útero é fértil porque alguém mostra que é fértil até 72, porque alguém fez isso. Nós vamos fazer isso aqui? De forma alguma. Né? Depois você tem casal homossexual feminino. Né? Você começa desde a inseminação artificial até a fertilização in vitro. Mais recentemente, através do útero substituição, doação de óvulo, a gravidez de casal homoafetivo masculino. E produção independente, né? Maternidade socioafetiva, quer dizer, e isso causou um problema. Por exemplo, quando a Louise Brown nasceu em 78, houve uma reação contrária de uma grande parte da sociedade moderna não, né? Antiga, né? Contra o bebê de proveta. Hoje ninguém discute o direito de uma pessoa fazer uma fertilização in vitro, assim como você não discute o direito de uma pessoa fazer um transplante renal ou cardíaco, ou muito mais simples, ninguém discute o direito de uma pessoa usar insulina ser diabético. Mas na época, quando nasceu Louise Brown, houve uma grande reação contrária a esse processo. Estão brincando de Deus, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós podemos falar a mesma coisa. Você está fazendo um transplante renal, você está brincando de Deus. Né? Quer dizer, indo contra a natureza. E evoluiu. Hoje as pessoas aceitam muito mais. Você tem algumas questões sobre o que o casal ou a paciente entende que é vida do embrião? Né? A gente não pré-julga, mas alguém, se você não concorda com aquilo, você não congela embrião. Mas você pode guardar embrião, óvulo. Então, assim, é fascinante, né? É fascinante. E como que a medicina reprodutiva foi muito mais na frente da sociedade. A sociedade teve que ir atrás. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? Por exemplo, você tem hoje, 2017, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é o provimento 63, que diz que as crianças advindas de qualquer técnica de medicina reprodutiva devem ter o seu registro no cartório sem questionamento. Tem que haver um relatório. Antes de 17, quando a gente fazia útero de substituição, você tinha que fazer o DNA, entrar com um processo na justiça, você não podia registrar o filho. Nós tivemos uma gravidez que o marido achou que a justiça tinha que aceitar. A criança ficou sem registro durante 3 anos. Até o processo. Hoje não, depois de 2017. Né? E muitas vezes as pessoas falam, né, que a nossa sociedade brasileira é atrasada, etc. Nós temos uma resolução que começou em 92, muito aberta. Né? A medicina reprodutiva no Brasil, enquanto em muitos países era proibido fazer um tanto de coisa, a gente já enxergava, né, que a gente podia ajudar esses casais, esses indivíduos. Antes era só casal, depois indivíduo, né? Mulher, depois passou para pessoa, né? Tirando esse preconceito de quem pode ser ajudado ou não. Então, assim, eu acho que isso é fora a fertilização in vitro ser maravilhosa, né? Eu não vou falar mágico, porque não é mágico, é muito trabalho, muito esforço, muito conhecimento, mas ela trouxe, assim, uma oportunidade, assim, infinitas possibilidades e oportunidades. Né? Eu fico
Eu fico... É fascinante. É lindo, né? Eu sou suspeita também, eu já contei aqui, né? Desde que eu era criança, naquele filme Olha Quem Está Falando, Sim. do John Travolta, que tinha aquela cena inicial do espermatozoide subindo o útero, passando pela trompa e fertilizando o óvulo. Eu, pequenininho, assisti aquele filme 50 vezes só para ver aquela cena inicial. Eu sempre fui fascinada pelo início da vida, né? Então, eu acho que para a gente trabalhar com isso, ver o embrião desenvolvendo, ver ele ali na tela, colocar ele dentro do útero, realmente é um mágico. privilégio. É mágico, é quase mágico, né? Eu sou apaixonada também. E já são 13 milhões de pessoas nascidas pela FIV. 13 milhões. É muita gente que nasceu com a ajuda da ciência, né? É isso que o João Pedro... Hoje é visto de forma natural. Eu lembro da notícia, eu estava estudando medicina, quando nasceu o Louise Brown. Eu lembro de aparecer na televisão, o primeiro bebê de proveta, aqui de proveta. E aí, Proveta sim, não tem nada, né? né? E aí você tinha... Porque na verdade, hoje era uma plaquinha, né? Antes era num tubo de ensaio, põe um meio de quantidade grande, meio de cultura. Mas tinha muito, né? Nós estávamos conversando assim, as pessoas tinham um imaginário das pessoas e ia longe. Primeiro achava que o menino saia pronto né? Você estava falando de a capa de uma revista com um tubo de ensaio, uma criança saindo. Quando a gente fala embrião, nós estamos falando de um aglomerado de células ainda de 5 dias. Era o tempo que está na trompa antes de implantar. Então, não é um embrião, né? Assim, de que a pessoa imagina. É um feto ainda, né? Isso a pessoa tem assim, no imaginário é importante entender. Nós estamos facilitando o encontro dos gametas no laboratório, cultivando por 5 dias e colocando dentro do organismo. Se não dá para colocar naquele momento, congela, transfere depois, né? Mas tem muita, né? O próprio Edwards teve dificuldade com a pesquisa, tanto por isso que ele foi para Bornholm, perto de Cambridge, né? Uma fundação que o ajudou a pesquisar. E ganhou um prêmio Nobel tardio. Né? O Steptoe já tinha falecido. O Steptoe fazia as laparoscopias e ele era um dos pioneiros da laparoscopia na Europa, aprendeu na Alemanha, né? Com os pioneiros alemães, né? Por causa das óticas, né? Não vou falar o nome da empresa. E ele faleceu anos depois do nascimento da Louise Brown. E o prêmio Nobel, não sei se você sabe, só é entregue a pessoas que estão vivas, né? Não é póstumo, né? Mas ele recebeu mais tardiamente. Ele deveria ter recebido há mais tempo. Mas recebeu as laureas todas e ainda viveu um bom tempo com esse... laureado pelo Nobel, né? Quer dizer, e realmente vem... Que foi uma revolução mesmo, né? A gente hoje imagina assim, era muito limitado o tratamento da infertilidade, era induzir ovulação. Esse caso que você contou é importante dizer que quando nasce a Louise Brown, a reação da sociedade foi tão grande que, entre aspas, proibiram ele de continuar fazendo. E aí mais um grupo de pessoas, os pacientes resolveram financiá-los para continuar numa unidade privada, que é a Clínica Bornholm, né? Que vai fazer. E depois, obviamente, as coisas... Aí a sociedade vai se adaptando. O que eu falei, a fertilização veio primeiro e a sociedade tem que ir a reboque, senão... Porque a ciência leva a sociedade para frente, entendeu? Não tem jeito. Ela vai caminhando, e você pode concordar ou não. Olha, você é obrigado a fazer fertilização in vitro? Não. Né? Como você não é obrigado a fazer uma série de coisas. Agora, não é porque existe que você vai impedir que a ciência evolua. Quer dizer, isso é inexorável, inevitável. Né? Eu sempre falo, né? 5% da população se mata para evoluir, 90% fica na inércia e 5% fica puxando a curva para baixo. Não vai para frente. Olha, e esses 5% são aqueles que puxam para frente. Né? E aí a normalidade se modifica, né? O costume se modifica, né? Eu gosto bastante de uma fala que a Rafa sempre diz, né, que ela conversa muito com as pacientes dela, dessa questão de fé, de espiritualidade envolvendo aí a medicina reprodutiva, que ela fala, não é questão que a gente está brincando de Deus, a gente tem até um limite que a gente vai, que a ciência ajuda, e depois é com Deus, se vai dar certo, se não vai. Então, até para essas pacientes, né, que às vezes ficam um pouco inseguras com essa questão mais espiritual e de fé, achando que está indo contra, né, as crenças dela, vale ressaltar que nem o tratamento, nem a ciência é 100% também.
que muitas vezes, com toda a tecnologia que já tem hoje em dia, né, de tudo isso que a gente conversou, que foi revolucionário, muitas vezes ainda não dá certo, né? Então, tem algo a mais aí por trás para essas pacientes ficarem, às vezes, com o coração em paz também, né? Sim, Com importantíssimo. o tratamento. A gente tem que ser sincrético na questão religiosa, né? Ou na questão de como você encara as coisas, né? Eu sempre falo, João Pedro, falo, né? A gente não pré-julga, a gente não tem preconceito. Nós temos que tentar mostrar quais são os caminhos. Por exemplo, um casal que acredita que ter embriões congelados vai contra. Você não precisa inseminar, juntar ovos perto de todos. Você pode hoje congelar parte dos ovos E fertilizar. e fertilizar um número menor para você ter um número suficiente para uma tentativa. Então, existem ferramentas para isso. E não tem o certo e o errado. Você tem que ser... A gente hoje, o médico, ele é um guia do casal, é um guia do paciente. Existe o caminho A, o caminho B, o caminho C, com seus prós e contras. E você vai ajudar a pessoa ali. Eu, de vez em quando, converso com a paciente. Olha, você tem alguma fé religiosa? Tem. Você tem alguma pessoa que você gosta? Um pastor, um padre, um rabino, um mulá? Não importa. Conversa, divide isso, você entendeu? A pessoa tem que estar de coração aberto. Eu vejo que isso é a minoria das vezes. Os casais, os pacientes, abraçam a tecnologia, a ciência, de uma forma muito positiva. Também vejo isso. E também, ao mesmo tempo, essa individualização. Eu falo muito que conhecimento é poder de decisão. Nós, como profissionais da saúde, a gente tem o dever de informar tudo que está para, igual o senhor falou, caminho A, caminho B, temos isso, e eles, com posse desse conhecimento, vão poder chegar ali à conclusão de qual caminho eles vão querer seguir. E a gente ofertar, né, essa parceria, dar as mãos, caminhar junto, entender qual que é a demanda, acolher. Então, também já tive paciente assim, não quero descartar embriões, não queria nem fazer a biópsia cromossômica para não descartar os alterados. Então, fertilizamos metade dos óvulos, congelamos óvulos, ficou aí com 3, 4 embriões, ela vai transferir todos que tiver, ela vai querer transferir. Vai dar chance a eles. Exato, e é o que dá paz para o coração dela. E toda vez que eu faço uma transferência embrionária, e eu sei que o casal tem algum tipo de fé, eu falo, olha, tudo que a gente podia fazer, a ciência e vocês, a gente fez. Agora é com essa energia lá de cima, né? Qual a energia que a pessoa acredita. E é isso, a gente faz a nossa parte. A gente né? ajuda, né? O máximo que a gente né? pode, exato. Né? Verdade. Muito E bom. aí, nossa senhora, pano pra manga, hein? Conversamos bastante, foi um bate-papo maravilhoso. terminando? Já, é 1 hora já de episódio. Voou, Voou, tá vendo? Papo É bom, muita a gente coisa. Acho que é importante, eu acho que esse podcast de vocês, eu acho super legal, porque eu sinto falta da gente levar uma informação mais adequada. Eu tenho uma crítica construtiva à mídia social, né? Hoje as pessoas estão inundadas de informação não filtradas, né? E isso está levando a um processo de uma ansiedade, de um imediatismo, ansiedade, que as pacientes estão ficando absolutamente loucas, né? Quer dizer, loucas no sentido assim de tanta informação. Então, se a gente conseguir levar filtros, informações mais adequadas, mostrar determinados caminhos, não existe o absoluto, o 0, o 100, o certo e o errado, o 0, 1, né? Existe o meio do caminho, mas com informação adequada, né? Com desmistificar e evitar essa quantidade de informação, eu não sei se é falsa, fake news. Desinformação. Eu falo Desinformação, exato. perfeito, gostei. Essa desinformação. E Vamos deixar uma mensagem para os pacientes, cada um de vocês, então, o que vocês gostariam de falar aí para as mulheres, para os casais? Posso, Gato? Pode. Paciência, persistência e insistência. Do outro lado, fé, foco e força. Essas 6 palavras viram uma. Resiliência. Cair e levantar. Cair e levantar. O casal, o paciente que vai vencer é aquele que tem resiliência e, obviamente, uma mão para se segurar. Não, Perfeito. É, muito E aí, legal. Ricardo? Não, mas é isso mesmo, né? Infelizmente, não tem uma solução mágica, a gente não faz mágica, a gente ajuda, a gente tem um impacto tem a limitação da fertilidade. E é isso mesmo, né? O paciente tem que ter serenidade, tem que ter tranquilidade, que não tão só nós, como ela está fazendo o melhor, né? E confiança, né?
sempre vai dar certo? Nem sempre, mas muitas vezes vai dar certo. E acho que ia ter uma jornada tranquila. E eu acho que antes disso, se conseguir planejar a vida reprodutiva antes, é melhor. Acho que antes da fertilização in vitro tem pensar na vida assim, eu quero ter filhos? Quando eu quero ter filhos? Né? Eu falo com as pacientes assim, para engravidar naturalmente quando podem, porque eu não estou tendo tempo. Eu falo, olha, você acha o quê? Vai chegar uma voz assim do além para você e falar assim, olha, agora já está pronto. Hoje pode começar a ter filho. Ninguém vai falar com você que está na hora de ter filho. Você pode não querer ter filho. Né? Você pode estar completa, assim, mas se você quiser, você que tem que fazer o seu momento. Porque a vida moderna, como o João Pedro falou, antes não tinha alternativa, era ter filho. Hoje tem muitas opções. Antes era só estudar a faculdade, depois tem a faculdade, a pós-graduação, tal, depois tem uma casa nova, depois tem que viajar bastante, né? Tem que aproveitar a vida como se ter filho não fosse aproveitar a vida, né? E, se Talvez, possível, congelar óvulos, né? Quem puder. E quem não acha que está o momento, né? Considerando todas essas opções, que congele para poder usar futuramente. Eu tenho uma, só para terminar, eu tenho uma fala que eu falo muito com os pacientes, é o seguinte: nós não temos o dom divino de produzir a vida. Se a gente tem um dom, é o dom de aumentar a chance da vida ocorrer. Isso é muito importante, né? Quer dizer, não é assim, né? Vem aqui, quero um bebê, pula, né? Como eu falei, paciência, persistência, insistência, resiliência. Eu acho que essa é a mensagem, na minha visão, assim, para os casais. Não, olha, não desistam, insistam. Perfeito. Gente, não podia ser melhor. Nosso último episódio da temporada, que agora a gente entra de licença maternidade, né? Agora vamos curtir a Cecília. Fechamos com chave de ouro. Chave de ouro. Enquanto isso, assistam os episódios. Nós temos muitos episódios maravilhosos. E ativem o sininho, compartilhem, curtam a gente. Fiquem de olho que ano que vem a gente volta. Próxima temporada. Tchauzinho. Tchau.